Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que me assiste em mais uma aula de História comigo, professor Christian Souza. Lembrando a vocês que os conteúdos desses vídeos são voltados exclusivamente para os alunos da Rede Pública de Ensino do Estado do Rio de Janeiro que estão acompanhando a nossa matéria nesse momento de pandemia através das orientações de estudo que foram disponibilizadas pelo governo do Estado. Show? Então, na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre o surgimento do homem, ou, se você preferir, a evolução do homem, a evolução da espécie humana. E quando a gente trata desse assunto especificamente, eu quero pedir licença a você para poder falar dele. Por quê? Porque é um assunto controverso que causa, pode-se dizer, algum mal-estar em algumas pessoas, mas que dentro da ciência, dentro da história, sendo vista como uma ciência, né, a gente tem que analisar os dois lados, os dois campos, certo? E aí, quando a gente fala em evolução do homem, você tem duas correntes que defendem como que nós, seres humanos, surgimos aqui no planeta Terra. Talvez, na aula de ciências, vocês vão estudar um pouco mais a respeito disso. Mas aqui, olhando por uma perspectiva da história, a gente vai falar dos dois. E qual é o que a história adotou como sendo o método científico. A gente tem de um lado a chamada teoria criacionista e do outro lado a chamada teoria da evolução, criada pelo Charles Darwin, que também é denominada de evolucionismo. Ah, Christian, o que é uma e o que é a outra? Bom, começando pelo criacionismo, ele parte do princípio religioso. E aí, quando você vai falar de religião, você aborda uma questão complexa. Por quê? Porque ele vai partir do princípio religioso judaico-cristão. Só que no mundo a gente não tem apenas essas duas religiões, o cristianismo e o judaísmo. A gente tem várias. Mas aqui, no nosso mundo ocidental, século XXI, a religião de maior influência, a primeira delas é a cristã, e você tem uma participação também do judaísmo nesse bolo todo, ok? E aí, o que é essa percepção do criacionismo? O criacionismo vai defender que nós, seres humanos, surgimos aqui no planeta Terra a partir desses dois seres humanos aqui que foram Adão e Eva, que inclusive, tanto na Bíblia cristã como na Bíblia Torá, que é a Bíblia judaica, existe lá no livro de Gênesis várias passagens falando sobre a história de Adão e Eva. Então, o que acontece? Baseado nessa concepção religiosa judaico-cristã, o ser humano evoluiu, nasceu, somos uma criação divina que surgiu a partir de Adão e posteriormente de Eva. Então, a partir desses dois seres humanos, iniciou-se o quê? A ocupação do planeta Terra por seres humanos. Ah, Christian, você concorda com isso? Você discorda? Como eu falei para vocês, essa teoria criacionista, ela é baseada na concepção religiosa dessas duas vertentes, o cristianismo e o judaísmo. Então não compete a mim julgar. É aquele negócio. Eu falei para vocês que a história ela tem vários pontos de vista. Um ponto de vista acerca da evolução humana é esse. Ele deve ser respeitado? Sim. Agora, não necessariamente ele deve ser colocado como uma verdade o quê? Como uma verdade absoluta. Ok? Então, o que acontece? Falei para vocês um pouquinho a respeito do criacionismo, que é essa concepção de que a espécie humana surgiu a partir lá de Adão e Eva, que estão inclusive registrados no livro de Gênesis. E qual foi a outra concepção que existiu? A outra concepção que existiu vai ser o chamado evolucionismo. O evolucionismo,
ele vai defender que a espécie humana ela é resultado de um processo da evolução dos primatas. Tanto que dentro da teoria evolucionista, nós, seres humanos, os primeiros seres humanos, né, basicamente, que surgiram lá em 4 milhões, 5 milhões de anos atrás, eles vão ser produto da evolução de quem? Dos chimpanzés. Ah, Christian, então quer dizer que eu sou parente de um macaco? Não necessariamente. Só que aqui é o que eu falei para vocês, a gente trabalha com ciência. Eu respeito a sua fé. Mas dentro da história a gente trabalha o quê? Com ciência. E biologicamente falando, né, vocês vão ver isso depois em ciências e mais adiante em biologia, vocês vão ver o quê? Que a nossa genética ela é 98% parecida com a genética dos chimpanzés. Então a gente tem uma semelhança genética de 98% com os primatas chimpanzés. Daí o que acontece? Isso prova, segundo a teoria do evolucionismo, que a espécie humana, nós hoje que somos os Homo sapiens, que somos a espécie mais evoluída da espécie humana, que nós temos um grau de semelhança com esses primatas. Ok? E dentro da história, pelo fato de a história ser uma ciência, vai se adotar o quê? Esse princípio do evolucionismo. Tanto que é justamente esse princípio do evolucionismo que vai estar presente lá na linha do tempo que eu falei com vocês na aula anterior. Os primeiros seres humanos que eram mais próximos desses primatas surgem lá 4 ou 5 milhões de anos atrás e são esses que vão evoluindo durante toda a pré-história até chegar o momento da Idade Antiga. E assim sucessivamente. Na Idade Antiga, que começa lá no ano 4000 a.C., a gente já tem o quê? O Homo sapiens, que é essa espécie que somos nós aqui. Mas isso eu não vou me aprofundar, porque vocês com certeza vão ver isso na matéria de ciências. O que acontece? Você não teve somente uma espécie humana, você teve várias, Homo sapiens, Homo erectus, Australopithecus, homem de Neandertal. Todos esses que eu citei aqui agora são o quê? São exemplos de espécimes humanas que, segundo a teoria do evolucionismo, surgiram a partir dessa evolução genética dos primatas. Ok? Então vamos lá na apostila, na página 15, onde ele fala o seguinte: o surgimento do homem. Basicamente, existem duas teorias sobre o surgimento, a origem do ser humano. O criacionismo, que é a concepção religiosa, e a que considera os estudos do cientista Charles Darwin, o evolucionismo, conforme eu disse para vocês. Essa teoria do evolucionismo, né, o principal, né, o autor dessa obra, foi o cientista Charles Darwin. Daí o que ocorre? Elas são teorias diferentes, conforme eu expliquei no início da nossa aula, e que precisam ser o quê? Respeitadas. A primeira é baseada em estudos de textos religiosos, como, por exemplo, a Bíblia, e outras explicações religiosas de diferentes culturas. Foi aquilo que eu falei para vocês. O criacionismo, ele se baseia, né, o criacionismo aqui no Ocidente, ele vai se basear na concepção de que nós surgimos a partir de Adão e Eva. Só que não temos somente a religião cristã e a religião judaica no mundo. Então, cada uma das outras religiões presentes no mundo vão ter uma teoria que explique para os seus adeptos o surgimento da espécie humana segundo aquela determinada crença, ok? A segunda já se dá pela observação e análise dos vestígios de grupos de
humanoides que viveram na Terra antes de nós, que somos os Homo sapiens, em uma escala evolutiva. Por isso que ela é chamada de darwinismo ou evolucionismo. Foi aquilo que eu falei para vocês. O Darwin ele vai pesquisar todas essas espécies humanas que já existiram antes do Homo sapiens, inclusive nós, Homo sapiens, para poder chegar a essa conclusão de que, geneticamente falando, a gente é o quê? É parecido, ok? O cientista Charles Darwin, que era um naturalista inglês, ele vai se dedicar ao estudo da evolução das espécies. Em seus estudos, ele chegou à seguinte formulação teórica: a evolução ocorreria graças ao quê? Ao mecanismo de conhecimento como seleção natural. De acordo com essa teoria, os seres vivos a todo tempo estariam lutando para sobreviver ao meio ambiente. E o meio seria responsável por selecionar aqueles mais aptos a sobreviver nele. Assim, o indivíduo que sobrevivesse se reproduziria e passaria suas características aos seus descendentes. Com o tempo, as características vantajosas permaneceriam. Então, o que acontece? Segundo Darwin, todos esses outros espécimes humanos que existiram antes de nós, Homo sapiens, eles não chegaram até os dias de hoje. Por quê? Porque eles não se adaptaram ao modo de vida, às condições de vida do território onde eles viviam. Alguns poderiam ser, por exemplo, muito sensíveis ao calor e vão deixar de existir por conta disso, do clima muito quente. Alguns, por exemplo, poderiam deixar de existir por conta do frio muito intenso. E aí, com isso, ao longo dos anos, essas espécies deixam o quê? Deixam de existir. Tá, Christian, mas por que somente o Homo sapiens conseguiu sobreviver a tudo isso? Porque ele foi a espécie humana que melhor se adaptou a todas essas adversidades que ocorrem no nosso planeta. Tanto que, se você for parar para pensar, em qualquer lugar do planeta Terra, seja no ambiente mais quente até o ambiente mais frio, você tem a presença o quê? De Homo sapiens, você tem a presença de seres humanos. Se você for lá no Polo Norte, você vai encontrar os esquimós, que são aquele povo que vive ali a vários graus abaixo de zero, e eles se adaptaram àquele modo de vida. Então, eles também são um exemplo do quê? De Homo sapiens. Se você for lá no deserto do Saara, você vai encontrar os beduínos do deserto, que também são tribos, civilizações, que suportam viver naquele calor de 50, 60 graus. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que nós, Homo sapiens, a espécie humana, que conseguiu chegar até aqui no século XXI, 2021, nós conseguimos esse feito por quê? Porque nós somos adaptáveis. O ser humano, o Homo sapiens, ele criou formas o quê? De se adaptar ao determinado clima. Igual, por exemplo, se está muito quente, você o quê? Você liga o ventilador, o ar-condicionado, que são criações nossas. Se está muito frio, o que você vai fazer? Você vai ligar o aquecedor, você vai comprar um edredom. Ou seja, a gente aprendeu o quê? A se adaptar a esses fatores climáticos que não dependem de nós. Por isso que chegamos até os dias de hoje. Beleza? Continuando. Assim, evoluir é mudar biologicamente e não necessariamente se tornar melhor. As mudanças geralmente ocorrem para que exista uma adaptação das espécies ao meio ambiente em que vivem. No que se refere à evolução de homens e mulheres, o evolucionismo indica que nós temos um ancestral em comum com algumas espécies de macacos, como o chimpanzé, que eu expliquei no início da aula. Pesquisas recentes de decodificação do genoma indicam uma semelhança de 98% entre os genes humanos e os genes dos chimpanzés.
Por isso, não quer dizer que o homem descenda do macaco. Indica apenas que somos parentes e que tivemos um ancestral em comum. Então, não necessariamente você evoluiu do macaco. Nós somos os Homo sapiens. Antes da espécie Homo sapiens, você teve uma série de outras espécies humanas que habitaram esse planeta. E vai ser aquela espécie humana mais antiga lá atrás que vai ter uma proximidade maior com os primatas. Ok? Bom, noções de nomadismo, sedentarismo e divisão do trabalho. Veja você que os primeiros hominídeos vão surgir no continente africano, ou seja, a África ela vai ser o berço da civilização humana. E é nela que vamos estudar as primeiras civilizações humanas e os grandes impérios, por exemplo, do Egito e da Mesopotâmia. Então, a espécie humana ela surge inicialmente lá atrás, milhões de anos atrás, no que hoje a gente conhece como continente africano. Daí, a África, sem dúvida, é o continente mais antigo em todo o globo terrestre. E sua paisagem mantém as formas geológicas que adquiriu até o presente. Com uma extensão, ou seja, com um tamanho de território de aproximadamente 30 milhões de quilômetros quadrados, esse continente tem o equivalente a pouco mais de 20% da superfície terrestre. Ele é banhado por grandes volumes de água ao norte pelo Mar Mediterrâneo, ao leste pelo Oceano Índico e o Mar Vermelho e a oeste pelo Oceano Atlântico. Esse conjunto vai possibilitar uma enorme diversidade ambiental. E foi aonde ocorreu o quê? O processo de evolução da humanidade. Então, o que acontece? Esses primeiros seres humanos que vão surgir lá atrás, eles surgem no continente africano. Mas aí eu te pergunto, você acha que essas pessoas que viveram há milhões e milhões de anos atrás, elas tinham os mesmos costumes, o mesmo estilo de vida que nós temos hoje? Claro que não. Até porque o que acontece? As condições de vida na época eram completamente hostis ao que é se comparado ao dia de hoje. Querem um exemplo simples? Esses primeiros homens que habitavam a Terra, eles não dominavam o quê? O fogo. Parece bobeira, mas você já imaginou a sua vida sem o fogo? Ah, Christian, para mim não vai fazer diferença. É? Não vai fazer diferença? Como é que a sua mãe, o seu pai, ou alguém da sua família faz para cozinhar para você? Você come carne crua? Você come os alimentos todos crus? Geralmente a gente come cru o quê? Salada. Mas e os demais alimentos? Você precisa do fogo. Então, o fogo, a partir do momento em que o homem domina o fogo, você vai ter um processo de evolução alcançado que aqueles primeiros homens lá de trás simplesmente não tinham. E aí foi o que eu falei no início da aula. É tudo o quê? Um processo de evolução. Ok? A princípio, o ser humano, desde a sua origem, buscou criar grupos que, na luta pela sobrevivência, foram desenvolvendo cultura. Tudo que é ou foi criado pelo homem. Então, cultura nada mais é do que isso, tudo aquilo que é criado pelo homem que vive naquela determinada sociedade. A forma como prepara e concebe os seus alimentos, a maneira de se vestir e morar, assim como a fixação em um lugar, que a gente chama de sedentarismo, em busca constante de alimentos e melhores condições de viver. No período paleolítico, que vai se situar entre 2,4 milhões e 12 mil anos, a África foi palco de diversos grupos humanos, entre caçadores e coletores que usavam diversos artefatos. Logo, por volta de 1 milhão de anos atrás,
é que esses grupos resolveram explorar outros territórios, como por exemplo a Ásia e a Europa, levando sua base cultural originária na África. Nesse período, cerca de 200 mil anos, surge o Homo sapiens, que se aproximava do negro africano atual. Então a espécie Homo sapiens que somos nós, ela vai surgir há 200 mil anos atrás e ela vai ser muito semelhante ao que é o quê? O africano atual. Foi a espécie que mais se adaptou aos climas variados da Terra, gerando adaptações como cor de pele, afinação e o aumento do nariz, pelos e gorduras corporais. Dessa forma, a gente pode verificar que homens e mulheres modernos têm suas raízes mais profundas na África. Ou seja, foi aquilo que eu falei para vocês. Sobreviveu e chegou até hoje a espécie humana que mais se adaptou ao quê? Ao ambiente. Que ambiente é esse? O planeta Terra. As condições climáticas do planeta Terra. Ok? Por isso que nós estamos aqui hoje. Por quê? Porque somos produto dessa espécie humana que surgiu há 200 mil anos atrás, que é denominada dentro da história de Homo sapiens. Beleza? De uma maneira ou de outra, o ser humano vai desenvolver agrupamentos ou sociedades que vão se aprimorar com técnicas de conservação e manutenção da vida coletiva e na divisão do trabalho. Dependendo do gênero, homem ou mulher, e também da fase da vida, infantil ou adulta, cada grupo passava a se responsabilizar por um conjunto de tarefas, realizando-as para todo o grupo. De uma maneira ou de outra, o grupo que passou a pescar ou a sair para caçar, assim como aquele que fazia o coletivo, todo o trabalho coletivo, assim como o grupo que coletava mantimentos e cuidava da feitura do alimento e também realizava para os integrantes daquele determinado agrupamento, vai o quê? Vai se criar em torno disso essa concepção que a gente tem hoje de sociedade. Ou melhor, de vida em sociedade. O Homo sapiens, essa espécie que somos nós, ela vai ser pioneira nisso. Por quê? Porque ela vai se tornar sedentária. Christian, o que é um ser humano sedentário? É aquele ser humano que fixa lugar num determinado território e passa a viver ali única e exclusivamente. Ele vai dominar a agricultura, ele vai dominar a pecuária, vai domesticar os animais, então ele não precisa o quê? Ficar se locomovendo de um espaço para o outro em busca de alimento e de água, como ocorria nas primeiras espécies humanas lá de trás, que eram inclusive denominadas como o quê? Como homens das cavernas. Por que essas pessoas têm esse título pejorativo de homens das cavernas? Porque eles não dominavam o fogo, eles não sabiam cozinhar e eles eram completamente o quê? Eles eram completamente predadores. Chegavam num determinado território, consumiam tudo aquilo que tinha ali para sua subsistência. Quando acabasse, eles não sabiam produzir novamente, eles migravam para outro território. Então eles viviam numa mudança constante. O Homo sapiens vai trazer o quê? O sedentarismo. Com o sedentarismo, esse ser humano vai fixar território numa determinada localidade e ali vai ocorrer esse processo que o material de vocês está falando, que é o quê? A divisão das tarefas. Então agora cada um deles, dentro daquela organização social, vai ter uma tarefa específica a ser executada. Ok? A agricultura vai ser a principal revolução tecnológica no sentido social, uma vez que criou condições de fixação do homem em um determinado território ou lugar, promovendo de maneira rudimentar os primeiros agrupamentos familiares, tribos e civilizações. Esse processo dará origem à complexidade social que veremos com o surgimento das civilizações egípcia e mesopotâmia,
que vamos ver mais adiante nas próximas aulas. Então, o que acontece? Graças à agricultura é que o Homo sapiens vai ser capaz o quê? De fixar território num determinado lugar e ali promover o quê? Essa organização da vida em sociedade que eu falei aqui para vocês. O que é a vida em sociedade, Christian? Para essa época aqui, era a distribuição das tarefas. Então eu tinha aquela pessoa que caçava, eu tinha aquela pessoa que cuidava do alimento, eu tinha aquela outra pessoa que cuidava da organização da tribo, da organização da casa. Então tudo isso, todas essas divisões sociais é que vão fazer com que esse Homo sapiens passasse a organizar a sua vida em sociedade. Beleza? Bom, com isso chegamos aí ao final de mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado e principalmente entendido. E qualquer dúvida, sabem onde me encontrar. Valeu? Grande abraço!